Vira vende pra você. Se você quer comprar, Vira vai te ajudar. Encontrar aquele imóvel perfeito pra você. Uma loja, uma casa, um ponto certo, um lindo AP. Invista, alugue ou adquira. Que Vira tem pra oferecer. Vira Imóveis. O seu imóvel está aqui. O que você precisa, Vira Imóveis. 7734240405. Para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado imobiliário e entender de forma correta como funciona negócios e investimentos, está no ar Coisas da Vida. Sua oportunidade de saber mais. Programa Coisas da Vida. Um projeto Vira Imóveis. Boa tarde, Vitória da Conquista. Boa tarde, Sudoeste Baiano. Boa tarde, Norte de Minas Gerais. Eita, dois povos bons de trabalho. Povo bom. O mineiro é calado, mas trabalhador. O baiano é alegre, mas trabalhador. Gosta de uma redinha de vez em quando, mas é trabalhador. Hoje nós temos a grata satisfação de entrevistar a secretária da Secretaria de Proteção à Mulher. Não sei se é bem essa a nomenclatura, mas eu coloquei assim porque é uma secretaria que cuida da mulher. É a doutora Viviane Santos de Oliveira Ferreira. A sua formação é advogada. Ela fez advocacia e direito. E mais nada melhor que uma mulher operadora do direito cuidando da mulher. Né, Viviane? Viviane, pode se apresentar ao nosso público? Então, agradecer o convite. Dar uma boa tarde aqui a todos os ouvintes do Melodia, dizer da nossa alegria de estar sempre compartilhando com a sociedade conquistense, trazendo informações, orientações, principalmente quando o assunto é mulher. Sim. Mulher que acorda cuidando, que vai dormir cuidando e sempre cuidando do outro, sempre colocando o outro em primeiro lugar. Então, a gente precisa enaltecer a importância de uma mulher para a sociedade. E nós mulheres somos isso, nós somos aquela pessoa que nasceu realmente para o cuidado. E cuidar é o nosso papel realmente. E estar à frente hoje de uma pasta tão importante, que é a pasta, é o órgão específico que cuida de mulheres, é uma secretaria que nasce também de uma gestão de uma prefeita mulher, que sensibilizada traz para a Vitória da Conquista esse espaço específico para realmente trabalhar a proteção e a autonomia das mulheres e meninas do nosso município. Para mim, muito me honra e eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa tarde para falarmos um pouco de tudo que vem acontecendo em Vitória da Conquista, de tudo que nós temos feito, que temos trabalhado e de tudo que a gente ainda pretende nesse processo de construção trazer para que nossas mulheres estejam cada vez mais assistidas e que passem cada vez mais também a conhecer todos os seus direitos. Isso é interessante, direitos. Não há direitos que não tragam deveres. E não há direitos, deveres que não tragam uma certa escravidão. Quando você é escravo do dever, você também torna-se escravo do direito. E quando se conquista o direito, você sabe disto, que é a operadora do direito, né? Há sempre uma obrigação paralela. Tem os direitos e os deveres. Mas eu lhe pergunto, doutora, agora como advogada e cuidadora das mulheres aqui em Conquista, secretária de uma pasta tão importante. É verdade, é real essa existência de 6 leis diferentes para que possa garantir à mulher o seu espaço, os seus direitos? Então, nós estamos aí diante de um ordenamento jurídico pátrio que estabelece que todos somos iguais perante a lei. Sim. Sim, realmente, esse ordenamento jurídico pátrio que vige realmente as regras sociais, as normas em que vivemos em sociedade, ele traz em seu ordenamento
aquela norma jurídica, mas de forma efetiva, o que a gente vem enfrentando enquanto mulheres, nesse processo histórico de construção, de luta histórica pelos nossos espaços, não é o que vem ocorrendo. O que de forma efetiva ocorre é que existem leis que trazem nas suas normas os nossos direitos elencados, mas que existe um empecilho social por questões culturais, por questões que a gente precisa trazer sempre em nossa fala, questões que estão ainda sujeitas ao patriarcado, ao machismo, a questão realmente estrutural. E como é que a gente vem se comportando perante tantas barreiras? É preciso manter a luta, é preciso que nós ainda precisamos ainda construir essa estrada para que as futuras gerações venham alcançar esse direito de forma mais efetiva. Nós temos aí diversos institutos que trazem que as mulheres elas só irão atingir a igualdade de gênero daqui a 300 anos, ou seja, eu hoje aqui em Vitória da Conquista, em pleno 2025, eu irei trabalhar, se Deus me der essa oportunidade, e claro, né, se a prefeita estiver feliz, satisfeita e a nossa sociedade com o nosso trabalho, a gente puder ficar aí por mais algum tempo, a gente sabe que a gente vai construir um pouco mais de tudo, na verdade, ampliar esse acesso que outras mulheres também, que outras guerreiras no seu trajeto deixou para a gente acessos para que a gente também fosse buscando o caminho, e a gente neste caminho que temos construído até agora, nós também vamos passar por ele, abrindo também mais acessos para que as futuras gerações tenham realmente esse direito efetivado. Mas dizer hoje que nós, enquanto mulheres, realmente temos lutado para sermos e ocuparmos os espaços que nos são negados, isso realmente aí é muito visível, todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento, e o que nós queremos não é nada além de uma realidade. O que nós queremos não está à frente do homem, muito menos atrás. A gente quer estar lado a lado, construindo juntos. Igualdade, né? É igualdade, é exatamente isso. É igualdade, é um processo de equidade, de construção, e nada mais do que isso. Então, o que a gente vem tendo dificuldade, por exemplo, nós temos aí uma lei de igualdade salarial que só existe no papel. A gente vive o tempo inteiro exercendo a mesma função, a mesma atividade, e o homem ganhando mais. É verdade. Isso não é justo. Não, então não é justo. A questão da justiça, do tratamento dispensado à mulher em todos os sentidos, é algo para se realmente refletir. Né? A gente sabe que nós temos uma história milenar, não é secular. E para você vencer esses tabus, esses empecilhos, que faz com que a mulher não se sinta com liberdade ampla e restrita em seu ser, em suas ações, é preciso muita luta realmente. Agora, veja só, eu falei em 6 leis, na verdade, vou enumerá-las aqui para a gente falar um pouco de cada uma, assim, rapidamente, para que o público possa entender por que tantas leis e por que elas não são cumpridas. Nós temos a Lei de Maria da Penha, nós temos tem todas que traz todas as medidas protetivas, as medidas de garantidoras para a mulher. Né? Nós temos aqui a lei do minuto seguinte, são muitas leis. Lei do feminismo. Feminicídio. Feminicídio, eu li errado. Lei Carolina Dickmann, Lei Joana Maranhão e Lei da Importunação Sexual. Doutora, é a sociedade, em termos de conhecimento, de preparo intelectual, que não valida estas leis? Porque bastaria só a Lei Maria da Penha, vamos dizer assim, como exemplo. Ou nós estamos agindo errado? Realmente a gente vai sempre bater na questão da educação. Tudo vai passar pela educação. Nós hoje temos, eu vou me reportar em primeiro lugar a Lei Maria da Penha, porque
é uma das políticas públicas mais eficazes hoje que nós temos, inclusive é considerada a terceira maior política pública de proteção às mulheres em relação à questão mundial. Então, a Lei Maria da Penha ela se destaca nessa questão da proteção à mulher. Eu diria até que, se nós temos muitos casos de feminicídio, nós poderíamos ter até, ele poderia ser até além, se não fosse a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela traz no seu dispositivo diversas medidas protetivas de urgência, que são medidas importantíssimas hoje, que eu diria até, quando eu falo que medida protetiva e a denúncia são... elas estão como se fosse uma balança, é um equilíbrio. Você precisa denunciar, porque a denúncia, ela salva vida. Isso, exato. E você precisa da medida protetiva. Porque quando você denuncia e você pede a medida protetiva, você vai poder contar realmente com o Estado presente. E aí, esse Estado presente, ele vai poder... não só conceder a medida protetiva, mas ele também tem equipamentos como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica e o botão do pânico, que vai dar realmente uma garantia para essa mulher. Entendo. Porque se o agressor ele estiver usando a tornozeleira eletrônica e a vítima estiver com o botão do pânico, se esse agressor se aproximar da vítima, esse botão ele vai acionar. Sim. E ela vai saber que ele está por perto. Então, ela vai ter condições de acionar o 190 e ele poderá ser preso em flagrante. Então, é uma política pública realmente eficiente. Agora, é uma política pública que precisa, para que sua efetividade seja mais ampla, que ela precisa ser utilizada. E, para utilizar, a ferramenta que nós temos utilizado muito na Secretaria de Políticas para Mulheres hoje são as ações preventivas. Porque para você conhecer dos instrumentos que o Estado proporciona em proteção à mulher, você precisa ter essa informação e a orientação. Então, a gente tem, não só em forma de material, né? A gente tem todo um material que a gente utiliza em nossas ações, em nossos trabalhos de prevenção, mas a gente leva realmente através de rodas de conversas, de palestras, de momentos específicos, principalmente atendendo a um calendário nacional onde tem políticas específicas para as mulheres durante todo o mês, como o Agosto Lilás. Nós temos políticas de proteção à saúde da mulher no Outubro Rosa. No novembro, nós temos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, onde nós trabalhamos realmente durante 21 dias ações. E essas ações, elas não acontecem especificamente com o público feminino. A gente também trabalha principalmente com o público masculino. É uma preocupação que estava me correndo no juízo para lhe perguntar. Pois então, eu já lhe tiro logo essa dúvida. A gente trabalha muito o público masculino, principalmente com os órgãos públicos, onde a gente tem aí uma gama, né, de homens que estão no serviço público. A gente faz sempre essas palestras, essas rodas de conversa atendendo esse calendário específico. Não só atendendo o calendário específico, mas a gente está o tempo inteiro. Nós acreditamos muito que a prevenção é uma forma de reduzir a violência contra a mulher. É uma forma também da mulher conhecer os tipos de violência elencados na Lei Maria da Penha, identificá-los e saber que ela está sendo uma vítima. Isso. E assim ela sair desse ciclo de violência. Então, eu, enquanto mulher, operadora do direito, atuei muito na vara no direito de família e sei o quanto a Lei Maria da Penha ela vem ajudando as mulheres. Sei de perto o quanto essa lei ela traz um arcabouço de possibilidades para que essas mulheres vençam esse ciclo. E uma vez que essa mulher ela denuncia e ela procura ajuda, sem dúvida ela está salvando a própria vida e da própria família. Porque nós não temos uma questão hoje só em relação à mulher. A mulher que é vítima de violência hoje no seu lar, ela também tem os filhos da violência. A violência atinge a todos. Exatamente. E esses filhos da violência são crianças que vão crescer acreditando que são comportamentos normais, tornam-se adultos adoecidos, que vão reproduzir porque ações vão reproduzir, porque estão doentes, vão reproduzir e esse ciclo ele vai se repetindo. Então, por isso que é importante demais que a gente trabalhe na base.
E é assim que a gente entende, e é por isso que hoje nós temos uma parceria muito forte com a Secretaria de Educação, com um projeto que a gente roda chamado Maria da Penha Vai às Escolas, exatamente para que a gente eduque essas crianças, para que a gente consiga colocar principalmente na grade curricular essa temática, trabalhar a importância do respeito. Sim. Porque o respeito é quem vai impor a não violência. É através do respeito que os homens vão compreender a liberdade da mulher, ela precisa acontecer. Sim. Nós somos livres e nós precisamos exercer todos os nossos direitos de forma plena, sem nenhum tipo de limitação, porque é a partir das limitações que a violência nasce. Doutora, é interessante que nada está solto, né? Tudo está interligado, é uma cadeia. Quando há uma ação maléfica, aquele mal atinge indistintamente as pessoas que não foram o alvo direto daquele mal. Então, a nossa sociedade ela tem várias doenças. Uma delas é esta falta de conhecimento legal dos seus direitos, dos seus deveres. Por exemplo, essa ação que vocês fazem junto às mulheres, ela tem uma conotação muito mais profunda, tem uma valorização muito maior do que simplesmente de falar, olha, dar um conselho somente. Ela tem que entender realmente, né, doutora? Como a senhora falou, ela tem que estar bem orientada no conhecimento que ela traz sobre os direitos dela. Agora, doutora, tem uma lei que me chamou a atenção aqui, que é a lei do minuto seguinte. Não, antes de falar nisso, o Ministério Público e a Defensoria Pública e as varas de família, elas atuam interligadas, atuam diretamente com vocês. Exatamente, a gente chama de rede, né? Nós trabalhamos em rede, a chamada Rede de Proteção à Mulher. Na verdade, é Rede de Proteção a Mulheres e Meninas. Inclusive, nós vamos estar realizando um evento agora dia 8, vai ser dia 8 e 9, onde a gente vai fazer o segundo encontro da Rede de Proteção à Mulher. Essa rede é uma rede que ela é composta por diversos órgãos diversos órgãos e instituições, como, por exemplo, o Sistema de Justiça. Nós temos hoje 2 varas de violência contra a mulher. Né? Nós temos a Ronda Maria da Penha, que é quem acompanha as medidas protetivas de urgência, fiscalizando. Sim. Nós temos a DEAN, nossa Delegacia Especializada da Mulher, compõe também a rede. E também a gente delegada? É uma delegada mulher, titular, inclusive, doutora Cris Corrêa. Não pode ser titular homem, né? Não, tem que ser uma mulher, justamente porque essa mulher... Legalmente estabelecido isso, né? Exatamente. E como a Secretaria de Políticas para Mulheres, a titularidade também é de uma mulher. Porque você sabe que às vezes pode... Não, vou botar um cidadão lá na Secretaria. Não tem. Isso, né? Exatamente. É especificamente para a mulher, porque a mulher, ela sabe, ela consegue enxergar a dor de outra mulher muito mais fácil, né? E aí, essa rede, ela atua justamente... ela dialoga bem. Por que nós vamos fazer esse encontro? Justamente porque é uma oportunidade para todos os órgãos envolvidos na proteção à mulher e no enfrentamento à violência, trazer, né, para o conhecimento de todos as boas práticas que são realizadas no município de Vitória da Conquista em relação à proteção à mulher, as dificuldades que a gente precisa vencer. Sim. A gente tem dificuldades, não existe nada perfeito. A implementação desses programas. Exatamente, não existe nada... Até a assunção por parte das mulheres desses direitos, né? É porque que às vezes como ela não tem muita informação, às vezes ela fica receosa até de exercê-los. Exatamente. Então, por que a gente acha importante que esses encontros ocorram e que essa rede ela dialogue bem e que ela esteja em consonância com as políticas públicas, principalmente quando a gente fala de rede, de todas essas leis que você traz aqui, principalmente a Lei Maria da Penha, que é uma das políticas públicas hoje que é mais provocada e que é a lei que o judiciário mais vem sendo trabalhada realmente no nosso município. Essa rede ela precisa, de forma mais efetiva, trazer, por exemplo, uma medida protetiva. Quando você atua em rede, se, por exemplo, chega para a gente lá uma mulher, né, nós temos aí o Centro de Referência da Mulher Albertina Vasconcelos, sim. Onde a gente acolhe as mulheres vítimas de violência e aquela mulher vai passar pelo nosso serviço multidisciplinar. Lá, essa mulher não precisa necessariamente ter denunciado, ela pode chegar de forma livre,
e a gente vai prestar o atendimento para essa mulher de forma independente. Entendi. Aí essa mulher vai ser encorajada, ela vai compreender a situação que ela se encontra e ela resolve denunciar. E a gente percebe ali que é um caso de uma medida protetiva de urgência. A gente pode ali dialogar em rede e essa situação dessa mulher, essa medida pode sair no prazo de 24 horas, por exemplo. Sim, doutora, mas como é difícil você proteger uma mulher nessa situação? Porque nós temos as questões sociais, né, a cultural, que ela está entranhada na mente daquela mulher. Nós temos as dificuldades financeiras que aquela mulher poderá vir passar e ela tem a preocupação maior capital, que são os filhos. Como é difícil, né? Exatamente. Então, é por isso que hoje nós temos 2 eixos estruturantes na nossa secretaria. Nós trabalhamos com a autonomia das mulheres e a proteção. Trabalhando com a autonomia das mulheres, nós temos hoje, inclusive, nós saímos para cá, a casa está cheia. Mulheres sendo qualificadas, capacitadas para boa, o empreendedorismo e para a empregabilidade. Um dos pontos importantes que nós identificamos quando a mulher é vítima de violência é que, na maioria das vezes, a mulher é vítima e permanece por questões realmente econômico-financeiras, dependência. Sim. A mulher realmente depende daquele companheiro. E tem também a dependência afetiva, mas a maioria dos casos é a dependência econômico-financeira. Então, a gente, sabendo, né, desse diagnóstico, fazendo esse levantamento e compreendendo as dificuldades dessas mulheres, a gente vem trabalhando muito em parcerias, principalmente com o Sistema S aqui do município. E os parceiros. O Sistema S é o terceiro setor, SEBRAE, SENAI. Está sempre com a gente. Inclusive, agora nós estaremos lançando um programa extraordinário. Eu considero extraordinário porque é algo que a gente diz assim, algo muito pouco visto, principalmente no município de Vitória da Conquista, capacitação e qualificação de mulheres para a construção civil. Mas isso é o viçareiro, né? Isso é bom demais. Não é? Então, quando você... e hoje nós temos aí, eu estou com a parceria também hoje com a VCA, e nós vamos qualificar essas mulheres, e essas mulheres, além de serem qualificadas, elas vão ter um incentivo. Entendi. Hoje existe aí a Fundação Gedel Couto, que vai incentivar essas mulheres, então essas mulheres vão receber um incentivo financeiro para que elas se capacitem. E elas já saem empregadas, já é uma garantia. Já tem um mercado garantido. Já tem um mercado garantido, é um estudo aí já praticamente sólido, de que hoje a construção civil de Vitória da Conquista, a cidade ela cresce muito e ela precisa realmente da mão de obra feminina. Doutor, uma coisa que não me deixa assim alegre é pelo menos crível nas ações, de algumas ações, quando se trata assim, de resgatar a autoestima da mulher? A autoestima, a dignidade, porque aí entra num campo minado, que você vai mexer em psicologia, pedagogia, psiquiatria, é um campo minado. Não é? Porque você vai ter que romper muitas barreiras. Muitas. Como que a secretaria age nesses aspectos? Porque não são todas as mulheres que estão fragilizadas desta forma, mas a maioria tem uma fragilização muito forte. Nós temos, inclusive, nessas ações que eu te falo, que a gente vem desenvolvendo na casa, a gente também pensa nesse aspecto e a gente trabalha muito a saúde mental da mulher. A saúde da mulher em todos os aspectos. A saúde mental é uma delas. Essa semana mesmo nós estamos lá em um projeto que a gente vem desenvolvendo com as nossas mulheres garis. A profissão da mulher gari, a profissão de gari é uma profissão que é muito discriminada pela própria sociedade. E a gente percebe que essas mulheres... Ela é indispensável. Ela é indispensável, mas a gente percebe que principalmente essas mulheres, elas precisam de um cuidado especial e, sobretudo, o sentimento de pertença. E a gente vem trabalhando com essas mulheres e o que eu achei super interessante e marcante até para a gente que está à frente dessa política é o depoimento delas, a importância de você ter ali o profissional da psicologia, a importância do assistente social e principalmente do jurídico. Sim. Porque todas as mulheres, cada caso é um caso peculiar. Existem peculiaridades realmente. Sim. Cada mulher ela vai trazer ali uma situação diferente, mas todas vão estar imbuídas e envolvidas em uma situação única. Principalmente quando a gente fala de violência. Sim. E aí, por mais que a gente tenta dar aquele atendimento individualizado,
no acolhimento, mas é muito importante o atendimento em grupo, para essas mulheres conhecerem a história uma das outras e entenderem de verdade, né, de forma mais efetiva, que elas não estão sozinhas. Entendi. E que existe uma rede de mulheres ali, uma dando a mão à outra. Entendi. Quer dizer, há um modelo, há um formato, elas, exatamente, né? que a gente busca para atender de forma realmente peculiar a especificidade de cada mulher, a dificuldade principalmente, porque assim, Sala da Mulher Empreendedora, nós temos lá, hoje rodando na casa, o programa Mulheres que Conquistam, por exemplo. Esse programa ele é específico para as mulheres que querem empreender. E ele tem 3 eixos. Aquela mulher que está começando do zero, que ela vai empreender, ela vai entrar em um eixo, que é o germinar. Sim. Aquela mulher que ela já empreende, mas que o negócio dela está estagnado, ela já entra em outro eixo. E aí, cada eixo desses, a gente consegue tirar aquelas mulheres de aquela situação de dificuldade. Entendi. Elas estão ali para empreender. Mas enquanto elas estão ali naquele curso para empreender e está tendo outra atividade na casa que interessa, elas já passam por outro serviço, ali elas já conseguem também vencer uma outra barreira. Nós temos hoje uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde a gente tem lá um banco de currículo. A gente prepara esse currículo dessas mulheres, ele é direcionado para o banco de emprego. Aquele perfil pode ser selecionado a qualquer momento, porque tem diversas empresas, né, cadastradas aí junto à secretaria. Então, é um leque de oportunidades que essas mulheres encontram na casa, hoje, nesta política que tem sido efetivada no nosso município, que, por mais que algumas delas não tenham necessariamente que não esteja ali buscando necessariamente um emprego, uma formalidade, mas que esteja ali para formalizar a sua microempresa, ela já sai ali com a sua MEI, ela sai ali, ela está inscrita em um curso de qualificação, de capacitação, sem falar nas diversas oficinas de culinária que a gente tem ofertado ali na casa, que são possibilidades também de empreender, principalmente empreender de casa, porque hoje nós temos uma questão aí, um momento social aí de muitas mães atípicas, né? Muitas mães aí solo. Mães solteiras. Né? Mães solteiras, mães atípicas. Que é um problema que a mulher enfrenta. Exatamente. Por falta do conhecimento dos direitos e deveres. Exatamente. Então, a gente começa a trazer essas mulheres, né, para perto, mostrando as possibilidades para elas, os caminhos. Principalmente existe um caminho que eu acho que elas precisam abraçar cada vez mais, que é o da qualificação. Sim. Quanto mais a mulher se qualifica, mais oportunidade, tanto de vencer ciclo de violência, como vencer barreiras para o emprego, vencer a barreira, os muros da vida, porque às vezes a gente acredita que o tempo nosso passou, mas o tempo não passa para ninguém. A qualquer momento é a oportunidade para você realizar sonho, para você atingir seus objetivos. Então, a gente trabalha exatamente nesse perfil, trazendo as mulheres para essas oportunidades e para a crença, para deixar de lado as crenças limitantes, acreditando que elas podem sim e que não existe prazo. Que elas têm. Qualquer momento. Essa questão do empoderamento da mulher é uma coisa interessante, nós vamos falar logo a seguinte, mas eu queria chamar a atenção sobre uma lei específica da importunação sexual. A gente sabe que essa lei, a Lei Maria da Penha, ela já ampara muito. Né? Sim. Essa aqui, eu acho que não sei se ela veio antes ou depois, deve depois. Então, para complementar alguns aspectos da própria lei que foi sancionada, que é a Maria da Penha, e que faltou alguma coisa. A lei é um organismo vivo, a gente pode falar, que ela está sempre sendo atualizada de acordo com o tempo que se vive, de acordo com a nova dinâmica social e tal. Isso. Então, a lei é o espelho das nossas necessidades, né? Agora, doutora, a mulher que é importunada sexualmente, vamos dizer assim, um caso bem esdrúxulo, capital nesse assunto, que é o estupro. Quando eu, particularmente, vejo estupro, um crime hediondo. Ele não há que ter perdão, porque quem faz isso é doente, ele precisa de tratamento. Agora, o tratamento dele tem que ser disciplinar, psicológico e de entendimento, de consciência. Que é difícil você dar um tratamento a um homem desse que venha a cometer um crime tão
ruim, porque quando há um estupro, você invade o físico, você invade a alma, você invade a esperança, os sonhos, você desmonta um castelo pronto. É uma pessoa, você desmonta aquela mulher. Como resgatar essa mulher? O que é que as armas que vocês usam, as ferramentas que vocês mais usam, mais instante assim, no primeiro atendimento? Olha, essas marcas aí são marcas difíceis realmente, principalmente quando você diz sobre estupro. A importunação sexual, ela é identificada de forma menos gravosa, eu diria. A importunação sexual, inclusive, é um crime que ele acontece muito nos transportes, né? Sim. Transportes públicos. Ele é recordista hoje. A importunação sexual é recordista no transporte público. Inclusive, nós temos aí uma lei municipal de 2021, sancionada pela nossa prefeita, que os transportes públicos eles têm a obrigação de afixar cartazes falando inclusive sobre esse tema importunação sexual, quando ela ocorre e como denunciar. Agora, quando você fala de estupro, inclusive, nós tivemos casos gravíssimos na época da pandemia de 2020, até 2024 ainda era muito recorrente. Hoje a gente ainda tem, mas é bem menor, o caso de estupro de vulnerável, né? Que são estupro praticado em mulheres menores de 14 anos. E por mais que o estupro ele deixa marca e não tem a idade para deixar a marca ela vai ficar e é muito difícil. Mas quando ele ocorre nessas meninas, principalmente em crianças, ele deixa marcas tão graves que existem marcas, por exemplo, da aversão ao sexo, né? Sim. Tem muitas mulheres hoje que têm dificuldade de se relacionar novamente pela marca que o estupro deixa. Isso. E é assim, a gente precisa trabalhar muito a questão do psicológico, da saúde mental da mulher. Mas nós hoje, enquanto Secretaria de Política para as Mulheres, a gente não oferta o serviço de terapia. Sim. Esse é um serviço que é a saúde pública que oferta. Aí já entra a saúde. Entra a saúde, então são diversas políticas públicas. São diversas políticas públicas que precisam unir-se em torno de situações como essas. Mas esse primeiro acolhimento a gente faz e depois a gente direciona, né, para os demais órgãos da rede, principalmente para a saúde, a gente encaminha. Mas realmente essa questão da importunação sexual é uma situação grave, muito grave, e que ocorre muito e que precisa de denúncia. Inclusive, a gente tem orientado muito em nossas ações para as mulheres hoje que fazem muito uso de Uber, sim, né? De transporte, que não seja o seu transporte, é óbvio que você vai estar segura no que é seu, mas para ficarem atentas com questão de importunação sexual, com questão de toque, de passar a mão, de abuso, de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Mesmo até verbal, né? Exatamente, né? Então, assim, o que a gente pode fazer hoje enquanto serviço é estar sempre orientando e realizando ações preventivas para que as mulheres consigam identificar quando é que seu direito está sendo violado. Você vê que a gente sabe que a promoção da igualdade de gênero é uma necessidade, mas ela tem um limite. Ela tem um momento de que você chega que, daqui em diante, a mulher está preparada, ou a sociedade está preparada, mas vai demorar muito tempo para isso acontecer. 300 anos é a perspectiva, é a perspectiva. A não ser que haja um milagre. A prevenção do combate à violência também é um outro setor do cuidado com a mulher, muito difícil de você tomar todas as prevenções. Por quê? A mulher também ela tem que se valorizar. Ela tem que entender que ela é um ser de um valor maior do que ela pensa que é. Ela é um ser que foi dado a ele o direito de procriar, de perpetuar a espécie, de orientar a espécie, de amar, de carinhar, de corrigir e direcionar. Quer dizer, não é um ser simples, é um ser complexo. E de uma complexidade de fácil entendimento, mas de difícil de percepção. Porque se um homem abusa de uma mulher, porque não houve percepção da parte dele, não houve um preparo educacional na própria família de que a mulher tem que ser tratada como um ser.
E todo ser, como uma mulher e como homem, tem que ser os direitos e seus deveres. E tem que ser valorizado. A mulher, eu sempre pego minha mãe como exemplo. Minha mãe foi uma mulher extraordinária. Teve 11 filhos, que nos criou todos e nos orientou de maneira exemplar, com um sentimento de justiça social, humano, muito bom, muito forte, muito profundo. Ela conversava muito, ela era professora, não ensinava, tinha formação de professora, mas como é que ensinar com 11 filhos, né? E eu acho assim, porque a mulher, ela tem que conceber. No tempo, minha mãe era outra coisa. Mas hoje, por exemplo, a mulher você não pode ter mais de 3 filhos, porque não há mais espaço, mesmo cultural, para isso acontecer, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é da liberdade que a mulher tem conquistado, que a gente sabe que ela já existe, mas na administração desta liberdade, até onde ela está orientada para exercer essa liberdade com liberdade e com limite. Então, às vezes a mulher, por exercer a liberdade sem a noção exata do que ela representa para ela, ela extrapola. E aí vem por parte do homem achando que aquela maneira extravasada demais é um campo para agir. Daqueles homens que também não tiveram orientações, porque as mães não os orientaram, porque a cultura era outra, e isso leva tempo, né? Mas eu me reporto de novo. Como que a mulher pode exercer essa liberdade de maneira positiva, de maneira cabal, e que ela entenda que essa liberdade hoje é um cálice de vida que ela tem na mão. Como que a gente pode dizer isso para ela? Eu acho até que essa é uma observação que ela traz muito assim, um olhar machista. Porque quando a mulher, essa questão da liberdade de ser, de ter ou de estar onde ela quiser, ela parte desse princípio exatamente da igualdade. Porque assim, nós fomos criados em uma cultura e uma estrutura onde o homem ele pode tudo e a mulher não podia quase nada. Verdade. E por conta desse pode tudo do homem, hoje quando uma mulher ela vai além do que é considerado para os homens hoje permitido, essa mulher já está extrapolando, essa mulher já está indo além, e não é isso que ocorre de verdade, não é o que ocorre. O que tem ocorrido na prática é que as mulheres que conseguem de forma plena exercer a sua liberdade, de forma plena se colocar onde ela quer, essa mulher, por muitas vezes, ela é vista de forma diferente. E essa forma diferente que ela é enxergada, o enxergar é só do pensamento do homem que ainda não consegue identificar que a sociedade ela evolui e que as mulheres elas passam a compreender os seus direitos. Umas mais, outras menos e outras mais equilibradas. Tá? Porque é muito diferente você falar de subordinação, porque muitas mulheres elas entendem subordinação de uma forma e elas entendem submissão de outra forma. O casamento, por exemplo, eu trago aqui como exemplo o casamento, eu trago o meu casamento. Eu sou uma mulher de 50 anos, eu tenho 4 filhos. Olha, você disse que hoje só pode 3, mas eu tenho 4. Não, as atividades são tantas hoje. Mas eu vou trazer o exemplo do meu casamento. Meu casamento, eu sou uma mulher de 50 anos, eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 casais. Eu sou muito feliz pela minha escolha. Graças a Deus por isso. Eu sou uma mulher que eu me considero livre. Sim. Eu sou livre para fazer o que eu quiser fazer, o que eu achar que é bom que eu faça, mas eu sou uma mulher que eu sou submissa. Eu levo meu casamento, eu entendo a submissão como algo positivo para a minha vida. Sim. E para o meu casamento. E por que eu digo que eu sou submissa? Eu sou submissa porque, além de ser, mesmo sendo livre, mesmo fazendo o que eu quero fazer, eu sou submissa porque meu marido ele me dá liberdade. Ele tem uma confiança plena em mim. Então, eu me sinto muito tranquila em conversar com ele qualquer assunto.
em falar para ele sobre qualquer coisa que me dá vontade. Por quê? Porque existe na gente duas questões envolventes, que é a liberdade que ele me dá e o respeito. E esses dois elementos levam à submissão, uma submissão positiva. Sim. Né? É uma submissão positiva porque existe um entendimento. Estou entendendo a sua submissão, vou lhe interromper um pouquinho. Certo, estou entendendo essa submissão sua, porque não há escravidão que não seja consentida. Exatamente. Essa submissão é a submissão que você se submete livremente. Livremente. Então, é uma escolha. Não é uma submissão, é uma escolha. É uma escolha. Mas quando eu falo dos limites da assunção da liberdade, do exercício da liberdade, é justamente quando eu busco a valorização da dignidade. E que você tem a exata noção do que você deve fazer, que seja melhor para você, mas também que seja melhor para aqueles que estão ao seu redor. Sim, sem prejudicar. Nisso que eu me falo do limite. Que a liberdade, você é livre, acabou. Né? Mas não há liberdade sem consequência. Exatamente. Agora, sim, o que nós vivemos em uma sociedade onde existe também regras, né? Regras de conduta, principalmente. Então, não adianta, por exemplo, falar assim, fulana, uma mulher, né? Já que nós estamos falando que a mulher, ela, hoje, ela compreende a sua liberdade, agora a mulher, ela quer respeito. Sim, com certeza. A mulher, ela quer respeito e ela precisa de respeito, né? Ela não precisa dupla. de respeito. Ela se impõe respeitosamente e ela recebe ela esse respeito. Ela precisa de respeito, ela precisa de dignidade, ela precisa... Agora, o que ocorre? Não adianta uma mulher hoje se posicionar para garantir seu direito e haver uma interpretação equivocada pelo fato de que ela quer fazer valer o seu direito e essa mulher ser vítima por conta de um pensamento ou de um posicionamento totalmente machista ou estrutural de um homem que foi criado de forma equivocada. Exato. Por isso que a gente tem que sempre voltar na base. Se a gente não reeducar aqueles que já estão potencialmente adoecidos Sim. e educar aquelas gerações que estão chegando agora, a gente realmente vai continuar com esse problema social que é grave. Gravíssimo. É muito grave. Muitas mulheres morrem. A cada 6 horas morre uma mulher no Brasil, vítima de feminicídio. E se a gente fala vítima de feminicídio, 99% dos casos é o companheiro, o ex-companheiro ou o companheiro. Isso. Né? Então, está sempre relacionada ao quê? A uma união afetiva. Isso. A união afetiva. A união afetiva. E na maioria das vezes é discordância. Discordância por quê? Porque para aquele companheiro a mulher não pode nada, aquela mulher extrapolou, aquela mulher fez. E não é por aí. Não. Nós temos esse aspecto, agora veja só. Quando eu falo algumas coisas, eu falo para instigarmos o assunto. Sim, né? Para buscarmos, para que o público entenda a mulher que está nos ouvindo, sim, o marido sim. que está nos ouvindo, claro. O jovem e a jovem, para que ele saiba que essas coisas todas têm solução. A solução mora na educação, que você se referiu. É preciso que as pessoas também se convençam e queiram melhorar, e queiram evoluir, né? No tratamento social como um todo e no tratamento com as mulheres. Se desvinculando do sentimento de posse. Exato. Porque a maioria das vezes dos problemas é o sentimento de posse. Achar que a mulher é uma propriedade, posse, que é um objeto. Ele ainda vigora dos dois lados. Então, é mais o masculino, né, Bárbara? Comenta aí, Bárbara. Mas ajuda a mulher aqui. Ele navega no mesmo oceano. Entendeu? Em condições em direções opostas. É uma questão estrutural, né? Cultura. Mas isso é terrível. Esse negócio do sentimento de posse é que leva muitos casamentos a acabarem, né? Exatamente, eu falo bons sempre. Relacionamentos acabam. Bira, eu gosto muito, nós somos uma equipe pequena da Secretaria de Política para Mulheres, mas eu falo o tempo inteiro para as meninas. Todas as vezes que a gente vai levar orientação para as mulheres, informação para as mulheres, eu sempre enfatizo e falo com elas, na oportunidade, enfatizem também. Política para mulheres, direito das mulheres, proteção das mulheres, ela não se resume aqui
e nem é o nosso papel acabar com casamentos, destruir não, lares. Não é isso. Não é nada disso que se trata. Não de é maneira disso que nenhuma. se trata. O que nós precisamos levar para essas mulheres é que elas precisam exercer os seus direitos de forma plena, elas precisam ser livres e respeitadas. Sim. Tá? Com certeza. Acabou aquela época em que as mulheres viviam subordinadas e muitas até em cárcere. E a gente ainda tem até Eu hoje sei- mulheres Eu encarceradas. sei disso. Eu sou um camarada que, quando eu era jovem, eu assisti meninas serem postas para fora de casa e irem para as ruas das prostitutas. Exatamente. Porque elas namoraram, se deitaram extemporaneamente para a cultura daquela época. Aquilo era uma vergonha, era uma desmoralização para toda a família, era um negócio terrível. Eu não entendia, que eu era jovem, eu tinha 12 anos, 13, eu não entendia como que um pai colocava uma filha na rua por esse motivo. E naquele tempo eu não tinha noção de sexo, de essas informações, eu só vim ter com 18 anos. Com 18 anos eu vim ter essas informações verdadeiras, como funciona, por quê, para quê. Porque naquela época era normal isso, era a cultura, tudo era um tabu, não se podia Exatamente, conversar com era filhos tudo muito- sobre isso. Então, quer dizer, esse sentimento de exploração que a mulher sofre vem de muito tempo. Então, essas ações da Secretaria da Mulher, a formação da Secretaria da Mulher, com toda essa estrutura, a parte jurídica, a parte administrativa, é salutar demais, é muito necessário, muito boa, é muito necessário, é indispensável que haja. Aí você vê, Conquista é uma cidade como que ela é exemplo para todas as cidades do eixo aqui, ó, no Sudeste. É exemplo para a Bahia. Para a Bahia inteira. exemplo Entendeu? pra Bahia. Então, veja só, nós somos bons exemplos, isso nos orgulha. Eu, como homem, me sinto amparado em ver que direitos que não eram vistos, eram empanados, hoje eles estão sendo vistos, falados, valorizados e praticados. Que a mulher precisa disso. Precisa. Né? Mas, doutora, Principalmente o envolvimento social. A gente também sempre busca envolver a sociedade nesses debates. Porque a gente precisa, né? Sozinho a gente não faz nada. tem alguém esperando? Tem. Tá bom. Ó, doutora, assunto, falar da mulher... Muito, Olha, tem muita coisa para a gente falar. A mulher é a estrutura da sociedade. Porque o doutor fulano e tal, porque o presidente tal. Gente, a mulher, ela é tão importante que a história bíblica está errada. Me perdoe aí os protestantes, os religiosos. Nós é que saímos de uma costela da mulher. Porque Deus não ia criar um ser tão completo para depois criar um tão incompleto. Não é verdade? Então, acho que está havendo alguma coisa histórica aí nessa narrativa. Mas tem uma narrativa aqui que vai lhe dar uma resposta bem eficaz. Nós representamos 52% da população, Do as mundo. mulheres, Do mundo. e somos mãe dos 48%. Então, não Verdade? precisa mais. Não precisa mais. Não Então, precisa. a mulher ela é tão importante porque quando você cuida da mulher, você está cuidando da família. Exatamente. Você E tá quando cuidando. você cuida da família, você está cuidando de todos. Do Então, país, sem a mulher não do existe. futuro, É da impossível. estrutura, É da impossível que felicidade. haja alguma coisa sem que a mulher não esteja presente. É verdade. E é por isso que nós precisamos estar em todos os espaços de poder e decisão. Nós precisamos fazer alguns grandes movimentos envolvendo os homens Exatamente. para discutirmos os direitos e deveres da mulher. E eles entenderem que os direitos e deveres deles estão sólidos, Lado a nada lado. vai mudar, mas é preciso que haja um equilíbrio, é preciso que se abra a cortina e que deixe que os artistas façam os seus papéis de maneira digna, de maneira equânime, de maneira justa. Abraçar mais a mulher, que a mulher pode ajudar muito mais. Com certeza. Né? Se você tem uma companheira do lado que está com você de verdade, não é que está com você fisicamente, está com você de alma, de coração, você é um homem completo e ela, por consequência, também se completa.
E a construção acontece. Acontece. Mas eu queria que a doutora nos fizesse suas últimas considerações. É pena a gente não poder falar mais assim. Eu gosto de falar da mulher como ser, como cidadã, porque é um ser lindo. Não é lindo fisicamente, ela é linda na sua formação, na sua estrutura. Entendeu? Então, faça suas considerações finais. Nós podemos estar aí participando aqui junto com você em uma outra oportunidade e trazer inclusive nossas coordenadoras aqui para falarem sobre as políticas desenvolvidas no município. Nós temos uma coordenação de autonomia e políticas transversais que pode falar muito aqui sobre as capacitações e qualificações que a gente tem feito e sobre os programas que a gente ainda está aí em fase de construção. Muita coisa boa vai acontecer em Vitória da Conquista. Nós vamos trabalhar muito por nossas mulheres e meninas. Podemos trazer a nossa coordenadora de enfrentamento à violência contra mulheres, que também pode deixar aqui uma mensagem extraordinária sobre acolhimento e sobre nossas portas abertas aí para estar recebendo essas mulheres. A gente pode falar muito aí sobre leis, sobre o direito das mulheres, sobre informações importantíssimas para que essas mulheres realmente passem a compreender a importância dos espaços de poder e decisão, a importância de estarmos aí concorrendo aos cargos eletivos, Sim. a disputarmos as eleições para que a gente amplie a nossa representatividade feminina, principalmente em nosso município. Nós temos aí como exemplo hoje a nossa prefeita Sheila Lemos, primeira mulher prefeita de Vitória da Conquista, eleita no primeiro turno, quebrando um paradigma de anos onde só homens governavam, Exato. mostrando que nós mulheres somos Tem potentes, somos capazes e podemos estar em qualquer lugar. E capacidade sem se apartar da sensibilidade. Sem dúvida, a sensibilidade é algo especial. Isso é algo extraordinário. Exatamente. Né? E nos sem sensibilidade Bira, você não está ali para... Nos colocar à disposição para estar mais uma vez aqui trazendo informações e falarmos aí dessa política importantíssima que é a política do cuidado e principalmente falarmos também sobre as questões climáticas e da importância da sustentabilidade. Sim. A gente tem muito assunto aqui importante para trazer, muita informação, então vamos, nos colocar à disposição para voltarmos a este programa. Nós vamos fazer já alguns deixando programas aqui durante o nosso o mês, agradecimento, pronto, já coloca à disposição. Gente, olha, só para lembrar, doutor, eu fiz uma entrevista com o doutor Cadete e ele falou sobre a saúde da mulher, a parte biológica. Doutor Cadete é um cabedal, é uma potência. O homem tem um conhecimento... Foi meu obstetra, tirou meus 4 filhos. O homem tem um conhecimento extraordinário. E como ele fala do assunto com carinho, com cuidado. Vocês deviam fazer uma palestra com ele lá para as mulheres. Sim, Doutor Cadete é uma pessoa assim, muito sensível e ele não vai dizer não a vocês. Viu? Então, Vitória da Conquista, nós agradecemos a audiência de vocês, a paciência, e saibam que toda mulher é uma mãe e todos nós viemos delas e para elas é que vivemos e para elas é que lutamos e para elas é que existimos. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Amém. Acabamos de apresentar o programa